Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 1. Mateus 4, versículo 1. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso querido e bondoso Pai, Senhor eterno, Supremo Deus, como é bom, nosso Pai, podermos nos alegrar diante do Senhor, lembrando sim das nossas aflições, das nossas lutas, das nossas dificuldades, mas na certeza que o Senhor é o nosso castelo forte, de que em Cristo, no Teu Filho, nós somos mais do que vencedores, e que qualquer que seja a aflição, nós somos felizes, desfrutamos da verdadeira felicidade. Obrigado, Santo Deus, pela promessa e pelo Teu cuidado conosco, de estar conosco sempre, em meio às provações, em meio às tentações, de modo que toda tribulação aqui é passageira, leve e momentânea, e no tempo certo o Senhor há de nos abençoar com a Tua glória e com as riquezas eternas. Que o Senhor nos auxilie cada dia em que peregrinamos neste mundo, para que, como Teus filhos, como Tuas ovelhas, nós possamos Te glorificar, de modo que provações e tentações apenas, ó Deus, evidenciem o nosso caráter, a nossa fé como filhos do Senhor. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém. O ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel pelo grupo Hamas, grupo terrorista, que deixou mais de 1.200 mortos, mais de 240 pessoas foram feitas reféns. Isso foi resultado de vários anos de preparação. Vários grupos de palestinos, desde 2020, tinham se aliado a esse grupo terrorista, o Hamas, e faziam, desde então, treinamentos e exercícios de táticas de estilo militar, treinavam operações de sequestros, operações de ataques à defesa de Israel, e quando o grupo entendeu que estavam preparados para atacar, puseram fim então ao treinamento e ficou aguardando a oportunidade de realizar o ataque. E aí nós temos a tragédia que aconteceu em 7 de outubro em Israel. Desde então, desde 7 de outubro de 2023, Israel está em guerra contra o terrorismo, contra os terroristas do Hamas, e velhos inimigos resolveram também aproveitar a aparente fragilidade de Israel e embarcaram aí nos ataques contra a Terra Santa. Nós temos aí o grupo terrorista Hezbollah e agora, por último, o Irã, que também tem atacado e aumentado a dimensão dessa guerra. É apenas mais uma vez na história que isso está acontecendo. É recorrente que Israel tem sido atacado por seus inimigos, que mais uma vez Israel está na mira de seus inimigos, se é que em algum momento não esteve, né? Até o momento Israel tem se mostrado bem preparado tanto para se defender como para contra-atacar, e bem possível, pelo que Israel tem mostrado, que se ele quiser sair vitorioso, basta intensificar os seus ataques. Essa guerra que a gente ouve falar lá no Oriente, e juntamente com outras que têm acontecido aí ao redor do mundo, são guerras que chamam a atenção de todo mundo, que alertam a boa parte do mundo. Essa guerra lá já é suficiente para mexer com a economia de todo mundo. Não é algo que a gente possa ignorar como se o que está acontecendo lá não trouxesse algum efeito sobre nós aqui. Pelo contrário,
os impactos dessa guerra vai além de Israel, vai além de Gaza, vai além do Irã e ali do Oriente. O mercado, a bolsa de valores e os preços de alguns produtos importantes aí pelo mundo todo oscilam por conta dos efeitos dessa guerra. Conforme o andar dessa guerra vai acontecendo um efeito dominó que atinge, traz consequências aos outros países também. Os efeitos da guerra no Oriente também respingam sobre nós aqui no Brasil de várias maneiras, não só pelas bobagens que o nosso presidente tem falado, mas porque os efeitos se estendem também à nossa economia e chegam também no seu bolso. O nosso texto, Mateus 4, até o versículo 13, versículo 11, Mateus 4, de 1 a 11, esse texto fala da maior guerra de todos os tempos, travada entre dois superpoderes, não poderes igualmente poderosos, mas dois superpoderes, Jesus e Satanás. O verso diz, verso 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus e Satanás aqui foram colocados frente a frente na arena do deserto da Judeia. Ambos usaram artilharia pesada um contra o outro, e assim como essa guerra no Oriente hoje tem impactos por todo o mundo, essa guerra espiritual entre Jesus e Satanás teve impactos, consequências que chegam a todo mundo, inclusive impactos que atravessaram séculos e os seus efeitos perduram até hoje. Essa batalha que durou 40 dias foi tão importante que os seus efeitos, na verdade, perduram por toda a eternidade. Lá no início das Escrituras, em Gênesis 3, Satanás chamou Adão para o ringue e os seus golpes assertivos que golpearam ali Adão e Eva, os seus golpes foram tão assertivos que isso afetou também os descendentes de Adão. A derrota de Adão para Satanás, lá no Éden, produziu uma humanidade pecadora, uma humanidade rebelde ao Deus Criador. E agora aqui, em Mateus 4, no deserto da Judeia, mais uma vez Satanás chama Jesus para o ringue, o segundo Adão, e a vitória de Jesus que se inicia aqui, produzirá uma humanidade redimida, uma humanidade reconciliada com o seu Criador. Essa batalha de Mateus 4, no início do ministério de Jesus, tem efeitos eternos. No final de Mateus 3, Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para a sua missão de Messias, como vimos na semana passada. A partir dali, ele iria pregar o evangelho do reino, ele iria treinar um grupo de discípulos, e para confirmar a autoridade da sua mensagem, para confirmar que ele havia sido enviado por Deus, ele também faria muitos milagres. Mas antes da sua primeira pregação, antes de ele chamar o seu primeiro discípulo, antes de ele realizar o seu primeiro milagre, ele foi levado ao deserto, onde seria submetido a testes. É o que diz o verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui o Filho de Deus Não sei de quem isso aí é filho. Aqui o Filho de Deus é colocado na mira do diabo. Irmãos, certamente, essa batalha que acontece aqui, essa batalha espiritual que acontece aqui em Mateus 4, em proporções tão gigantescas, reflete o que acontece em nossas próprias batalhas espirituais, em proporções menores. Essa guerra aqui, em Mateus 4, em Lucas 4, é uma guerra de grande interesse para nós, porque nós também travamos essas batalhas espirituais todos os dias. Como filhos de Deus, qual é o dia que nós não estamos na mira do diabo? Que dia não somos tentados por Satanás? Há alguém aqui que poderia dizer, faz um mês que eu não tenho sentido nenhum ataque de Satanás, ou passei um dia sem ser tentado por Satanás? Dificilmente. Apóstolo Pedro, lá na sua epístola, capítulo 5, versículo 8, ele diz, o diabo, vosso adversário,
anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 2 Coríntios 2:11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Tiago 4:8, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Esse inimigo é um inimigo real, pessoal e espiritual, que está presente em nossa vida, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhecer a cada dia. Desde o momento que abrimos os nossos olhos pela manhã, quando acordamos, até voltarmos a fechar os nossos olhos à noite para dormirmos, estamos em guerra. O tempo todo, Satanás está à espreita. Satanás, assim como ele fez com Adão, de tê-lo chamado para o ringue, assim como ele fez com Jesus Cristo, de tê-lo chamado para o ringue, ele também chama cada crente para o ringue e tenta golpeá-lo com todas as suas táticas. Você está na mira do diabo. E no final de cada round, ou sairemos derrotados como Adão, ou vitoriosos como Jesus. Se formos derrotados ou se formos vitoriosos, os efeitos irão nos acompanhar por um tempo, ou mesmo por toda a nossa vida. Os efeitos dos resultados das nossas batalhas espirituais também respingarão naqueles próximos a nós. Os efeitos das nossas quedas ou das nossas vitórias serão sentidos pelas pessoas mais próximas de nós, pelos membros da nossa família, cônjuges, filhos, irmãos, pais, pelos nossos amigos mais próximos, também serão sentidos pelos irmãos da igreja, e é por isso que a batalha do Éden e a batalha aqui no deserto são filmes que nós, crentes, deveríamos assistir várias vezes, para com isso estarmos mais preparados contra esse inimigo que está à espreita o tempo todo. Aqui, no deserto da Judéia, observando Jesus Cristo, seu comportamento, a sua estratégia de defesa e de contra-ataque, isso aqui nos ensina como devemos nos comportar nas batalhas que travamos contra Satanás dia a dia. Mas antes de vermos os detalhes desta guerra, nós vamos dar atenção a uma visão geral dela. Hoje nós vamos iniciar o tema O Filho de Deus na mira do diabo. E é isso que está acontecendo aqui com Jesus, e é o que acontece conosco o tempo todo. Neste momento você está na mira do diabo. Para onde você vá, você é acompanhado pela mira de Satanás. Ele está o tempo todo com o seu rifle apontado para você, e quando ele julgar apropriado, ele vai apertar o gatilho e disparar contra você. Então, para termos uma visão geral dessa guerra, nós vamos observar 6 elementos, 3 deles hoje e 3 no próximo domingo. Primeiro elemento, então, sobre essa guerra, que nos ajuda a ter uma visão geral dela, é a natureza e o propósito das provações. A natureza e o propósito das provações. Verso 1 diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Essa palavra aqui, tentado, ou a palavra tentação, a palavra grega que é usada aqui, significa ser examinado, ser submetido a algum teste, submeter alguém a um teste. Essa palavra tentado aqui tanto tem um sentido bom como um sentido ruim, dependendo do seu contexto. O sentido bom é de submeter alguém a um teste para descobrir, para aprender a natureza ou o caráter de algo. A ideia é submeter alguém para que seja evidenciado qual é o seu caráter. Então, nesse sentido, quando você está sendo tentado ou provado, você descobre a natureza do seu caráter. A essência do seu caráter fica em evidência. Outro detalhe importante é que essa palavra tentado aqui, quando usada neste sentido bom de
a descobrir a natureza de algo, tem o objetivo de que você seja aprovado, de que você seja provado e aprovado no final. Não é só de perceber a sua essência, a sua natureza, a essência do seu caráter, mas a ideia é que já se sabe qual é o seu caráter e vai ser submetido a essa provação apenas para que depois seja confirmado que é isso mesmo. Seria como você ser um professor de matemática e você tem um aluno excelente, o Joãozinho é fera em matemática, e você sabe que ele se garante na matemática. Então você passa um teste para ele, e você passa um teste até com uma certa empolgação, porque você sabe que ele vai fazer bem. Para você só vai tornar evidente o quanto ele é bom. Esse é o objetivo da provação, revelar que o seu caráter é genuíno, que o seu caráter é aprovado. Quando é esse tipo de provação, quando essa palavra tentado aqui está sendo usado no texto nesse sentido, esse tipo de provação tem Deus como seu articulador. Tanto é que a gente observa no versículo que o primeiro responsável por essas provações que Jesus enfrentaria aqui é quem? O Espírito Santo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Deus articula aqui as provações sobre Jesus Cristo, como ele também articula as provações sobre o seu povo, para que o caráter do seu povo fique em evidência. Por exemplo, lá em Deuteronômio 8, versículo 3, Moisés falando ao povo de Israel, quanto ao período que o povo de Israel tinha caminhado pelo deserto, saindo do Egito, à terra prometida, Moisés diz, ele, Deus, te humilhou e te deixou ter fome. E no verso 2 ele diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus nos prova para que se torne evidente o nosso caráter, para que se torne evidente a natureza da nossa fé. O objetivo aqui é confirmar a nossa fé como verdadeira, confirmar a nossa fé como genuína. Por isso Tiago diz, Tiago 1, 2 e 3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé é uma vez confirmada, ou a provação da vossa fé é uma vez aprovada. Esse é o objetivo, aprovar, confirmar que essa fé é verdadeira. Esta é a intenção de Deus com as provações, com as tentações, revelar o caráter genuíno dos seus filhos. Deus tinha acabado de dizer no versículo 17 do capítulo 3, Mateus 3,17, eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado. Deus disse isso acerca de Jesus Cristo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora, o seu filho amado seria submetido a testes, seria submetido a provações durante 40 dias para que fosse confirmado isso, que ele realmente é o Filho de Deus. As provações aqui não iriam tornar Jesus o Filho de Deus, as provações não iriam tornar Jesus mais Filho de Deus, elas apenas iriam comprovar que é isso mesmo, Jesus é o Filho de Deus. Eu costumo dizer que as provações nos espremem, nos apertam e extraem a nossa essência. As provações revelam o que está em nosso interior. Quando você faz força numa banda de limão, aperta, né, espreme uma banda de limão, o que sai? Suco, a essência do limão. Esses 40 dias de provações iriam espremer Jesus para sair o suco, o seu caráter, a essência do seu caráter. E como bem sabemos, porque já conhecemos a história, essas provações extraíram do coração de Jesus um comprometimento em fazer a vontade de Deus. As provações
extraíram do coração de Jesus, o que ficou evidente com essas provações, foi o comprometimento de Jesus em fazer a vontade de Deus. Independente da situação ser ruim, como a fome extrema, ou da proposta de melhoria de vida, como ganhar todos os reinos do mundo, Jesus não iria comprometer a sua obediência a Deus. Pensando em nós, e quanto a nós, o que as adversidades extraem do nosso coração? Quando somos espremidos, apertados por provações, por dificuldades, o que elas revelam sobre o nosso caráter? Quando somos levados ao deserto pelo Espírito Santo, ao deserto das provações, das adversidades, dos sofrimentos, dos dias difíceis, o que sangra do nosso coração? Falta de contentamento? Quando somos apertados por dificuldades, o que sai é impaciência, murmurações, vontade de reclamar de tudo, de todos e de Deus. O deserto, às vezes, é uma doença que nos acompanha por um longo tempo. Às vezes é uma crise financeira que mais parece um buraco sem fim, onde as dívidas só aumentam, onde temos que nos privar de alguns confortos, suportar algumas privações, encarar situações de vergonha, e você tenta de um jeito, de outro, tentar escapar ali da dificuldade, mas parece que é uma areia movediça essa crise. Quanto mais você se mexe tentando escapar, mais a crise lhe engole. O deserto pode ser alguma crise na família, talvez um cônjuge incrédulo que não aceita a sua fé, que não facilita para você seguir os caminhos de Deus, um filho que tem tirado o seu sono, ou uma filha que tem tirado o seu sono por uma razão ou outra, um problema com um cônjuge, mesmo crente, que tem sido difícil de resolver. O deserto, às vezes, pode ser dificuldades no trabalho, com aquelas pessoas difíceis de lidar. Talvez poucos de nós aqui, nesse momento, não esteja passando por algum deserto de aflição, por dias de sofrimento, por dias de dificuldade. Deus é o articulador dessas provações para a glória dele e para o nosso bem. E eu sei que é mais fácil dizer isso do que viver isso, do que acreditar nisso. Mas todas as provações debaixo da mão divina cooperam para o nosso bem. Como articulador de provações, Deus ele quer confirmar que realmente nós somos filhos dele. Confirmar o caráter da nossa fé, a veracidade da nossa fé. Como ele estava aqui fazendo com Jesus Cristo. Mas agora, falando da tentação ou provação num sentido ruim, o segundo elemento desta guerra é o articulador das tentações. O articulador das tentações. O que faz essas provações que Jesus Cristo iria enfrentar e as provações que nós enfrentamos, o que faz essas provações se tornarem uma zona de guerra? O que faz essas provações se tornarem uma batalha espiritual? Voltando de novo à palavra tentado aqui, ou à palavra tentação, a palavra grega utilizada aqui, como eu disse, também tem um sentido ruim, dependendo do contexto. Dependendo do contexto, essa palavra significa tentar capturar, tentar pegar um erro. Por exemplo, Mateus 16:1, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, com relação a Jesus Cristo, pediram-lhe que eles mostrassem algum sinal vindo do céu. Não é que eles estavam colocando Jesus à prova para mostrar que Jesus é realmente o Filho de Deus, é que eles queriam pegar Jesus em algum erro. João 8,6 diz, isto diziam eles, tentando. A ideia é que eles não somente queriam perceber algum erro em Jesus, mas até mesmo induzir Jesus a um erro. Então essa palavra aqui não só tem o sentido de
tentar enxergar um erro no outro, mas também de induzir alguém ao erro, ao pecado, a levar outro a cometer o pecado. Quando se trata deste propósito, de pegar o outro no erro, induzir o outro ao erro, Satanás é o articulador das tentações. Verso 1 diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então nós podemos dizer assim: quando se trata de testar a nossa fé, Deus é o articulador das provações. Quando se trata de nos induzir a pecar, Satanás é o articulador das tentações. E uma das estratégias de Satanás é exatamente aproveitar as provações que Deus traz sobre os seus filhos para induzi-los a pecar. Enquanto Jesus estava sendo provado pelos dias de jejum, talvez investindo numa comunhão maior com o Pai, Satanás buscou se aproveitar dessa provação para tentar induzir Jesus ao pecado. Qual era o propósito, então, das provações de Jesus? Da parte de Deus, as provações tinham como propósito comprovar que Jesus é mesmo Filho de Deus. Da parte de Satanás, as provações eram manipuladas para tentar induzir Jesus ao pecado. Todas as tentações de Satanás, se você observar, propunham algum tipo de desobediência a Deus. Cada tentação do diabo implicava em desobediência a algum princípio da palavra de Deus. Nas provações que enfrentamos, ou honraremos o nosso Deus, mostrando o caráter de uma fé genuína, ou teremos quebrado algum princípio da sua palavra por ter cedido às pressões e às atrações do diabo. Por isso, irmãos, escute bem, quando você entender que você está passando por alguma provação, aumente a atenção, redobre a atenção, porque Satanás tentará se aproveitar da situação. Quando você entender que está passando por alguma provação, que o soberano Deus está articulando na sua vida para o seu bem, cuidado, redobre a sua atenção, porque também Satanás vai chegar perto e vai se aproveitar da situação para lhe induzir ao pecado. Por que que ele busca se aproveitar desses momentos de provações da parte de Deus? Porque, especialmente nesses momentos, nós estamos emocionalmente mais sensíveis. Durante as provações, você está lutando contra a tristeza, lutando para não ficar demasiadamente triste, lutando contra o abatimento. Você está lutando para manter a sua confiança em Deus. Durante as provações, você está lutando para continuar confiando que, apesar de toda essa luta, de toda essa adversidade, Deus é soberano, Deus é bom, Deus é todo-poderoso. Você está lutando para continuar crendo que Deus realmente lhe ama e que Ele está fazendo isso para o seu bem, que Ele não lhe desamparou. Durante as provações, esses momentos bem difíceis, você está lutando para tentar enxergar como é que Deus está cuidando de mim durante essa tribulação, essa dificuldade. Você está lutando para manter a sua esperança e não desistir de tudo. As provações, embora não sejam além das nossas forças, são muito pesadas, difíceis. É durante os períodos de provações que muitos choram nas suas orações. Ou às vezes você se ajoelha para orar e fica um bom tempo ali sem dizer nenhuma palavra, porque é como se tivesse um talo e a vontade é só de chorar. Você simplesmente nem sabe o que dizer na oração. E Satanás está de olho em tudo isso. E naquele momento, nesses momentos, ele vai tentar lhe ofertar algum alívio. Seja uma maneira de você sair daquela provação,
transforme estas pedras em pães. Seja simplesmente algo para aliviar a sua dor por um breve tempo, uma pequena satisfação ali, como se, para lhe dar a entender, eu mereço ter um pouco de alívio. Eu não estou dizendo que Satanás nos tenta apenas quando estamos passando por provações, não. Mas ele não vai perder a chance de nos fazer cair quando perceber que nós já estamos física e espiritualmente frágeis, ou física e emocionalmente frágeis. Quando você estiver passando por provações difíceis, com um grande peso emocional, dobre a sua atenção, porque o tentador, ele vai tentar se aproveitar da situação. Então, nas provações, não se isole, não deixe de se congregar, não pare de ler sua Bíblia, não pare de se alimentar, não pare de trabalhar, não pare de fazer os afazeres da casa, não pare de fazer exercícios. Uma ovelha fraca é mais fácil de ser capturada. Apesar dos pesares, das provações, apesar do peso, tente se manter forte contra as ciladas do diabo. Durante os dias de provações, faça o esforço necessário para cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas nós não podemos dar chance ao inimigo. Quando Joabe, o comandante de Davi, quis matar Amasa, ele se aproximou dele como se estivesse sendo amistoso, fez um gesto afetivo, como se fosse beijá-lo. Enquanto ele se aproximava, em vez de um abraço, de um beijo, ele apunhalou Amasa no estômago. Quando Satanás chega com as suas soluções de alívio para o nosso sofrimento, para as nossas provações, espere que a facada virá. A facada virá. Ele vai nos tentar ao pecado, nos induzir ao pecado. Mas aqui Jesus é a prova que, mesmo em meio às maiores provações, os filhos de Deus podem vencer as tentações. Mesmo em meio às maiores provações, os filhos de Deus podem vencer todas as tentações. Terceiro elemento que nos ajuda a ter uma visão geral dessa guerra é o alvo das tentações. Verso 1 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem era o alvo das tentações? Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? No contexto imediato, no versículo anterior, eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Satanás não se intimida com isso. Ele não recua porque está diante dele a segunda pessoa da Trindade. Ele não recua porque aí está o Messias. Ele não recua porque aí está o Rei. Você pode até pensar, que audácia. E é exatamente isso. Satanás é audacioso, sem escrúpulos. Quanto mais perto de Deus alguém estiver, mais Satanás ajusta aqui o seu calibre, a sua mira, para acertar o alvo. Lá em Lucas 4, versículo 1, praticamente esse mesmo versículo, diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo, e aí vai dizer que ele foi levado para o deserto. Jesus cheio do Espírito Santo. Além de ser filho de Deus, nessa situação aqui, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E a ideia de cheio aqui é que Jesus estava tomado pelo Espírito. Em outras palavras, o Espírito Santo estava em Jesus de modo pleno.
De modo que, nesse período de treinamento, nesse período de testes no deserto, Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. A melhor maneira de dizer isso é como Lucas disse, ele estava cheio, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas isso não foi motivo para Satanás hesitar, isso não assustou Satanás, pelo contrário, como o leão que quer destruir a sua presa, ele foi sorrateiro, agressivo, feroz, e os seus ataques, aqui nos seus ataques contra o Cordeiro de Deus. Satanás, pegando um pouco mais de informações ao longo das Escrituras, ele já tinha sido banido do céu, e depois, nós já vimos no capítulos anteriores, que ele teve a oportunidade de atacar a segunda pessoa da Trindade, quando era um bebê, na tentativa de impedir o plano redentor de Deus. Satanás despertou a inveja e a crueldade de Herodes, para que então ele assassinasse Jesus quando era bebê. Isso falhou, e agora, 30 anos depois, Satanás volta a mostrar suas garras contra Jesus, para impedir que Jesus chegue à cruz, antes de Jesus iniciar de modo efetivo e de modo público seu ministério. Satanás dispara os seus ataques, ele atira os seus canhões contra Jesus, ele busca aproveitar o momento em que o Filho de Deus está sendo provado, para induzir o Filho ao pecado. O fato de Jesus ser Filho de Deus, o fato de Jesus estar cheio do Espírito Santo, o fato de Jesus ter sido ungido para uma missão importante, isso não intimidou Satanás. E tenha certeza que é assim também conosco. É assim também conosco. Os alvos mais alvejados por Satanás são os filhos de Deus que mais andam perto dele. Os alvos mais alvejados por Satanás são os filhos e as filhas de Deus que mais andam perto dele. A nossa condição de filhos de Deus pela fé não repele Satanás para distante de nós. Não pense que a função que você ocupa no corpo de Cristo fará Satanás ter um mínimo de respeito por você. Não. O homem mais cheio do Espírito está mais vezes na mira do diabo e sofre os ataques mais fortes. Numa batalha, o exército inimigo está mais interessado em alvejar o comandante. Quanto maior for a sua patente, mais o inimigo deseja a sua derrota. Claro, todos os soldados devem estar atentos, vigilantes, mas o comandante deve ter atenção redobrada. Isso serve de alerta para todos nós, como crentes. Todos nós, como filhos de Deus, estamos na mira de Satanás. Nós não podemos ignorar, desprezar, que o tempo todo Satanás fareja ao nosso redor, aguardando a oportunidade para nos atacar e fazer o grande estrago. Satanás busca se aproveitar de cada situação possível para nos induzir, a qualquer um de nós, para nos induzir ao pecado. Quanto mais soldados do reino de Cristo ele conseguir seduzir, mesmo que seja por pouco tempo, já fará grandes estragos. Mas não é exagero dizer que ele está de olho principalmente naqueles que ocupam alguma função de liderança. Se ele puder colocar de joelhos diante do pecado um pastor, um diácono, um líder de ministério, alguém que ensina, que discipula, que aconselha, se ele puder conquistar a mulher de um líder, os filhos de um líder, se ele puder derrubar alguém que é envolvido em alguma atividade pública na igreja, se ele puder macular o testemunho de um crente maduro, os estragos serão ainda maiores e às vezes até irreparáveis. Meus irmãos, Satanás não brinca em serviço. Ele será sorrateiro e cruel a nos atacar. Por isso, escute isso. E
A música que nós cantamos hoje pela primeira vez, acho que bem na primeira parte, fala sobre isso. Em nenhum momento, confie na sua própria força. Por você entender que você está cheio do Espírito Santo, ou que você é um crente maduro, em nenhum momento, amém que você seja cheio do Espírito Santo, amém que você seja um crente maduro, mas em nenhum momento confie na sua própria força por isso. É triste, mas eu já vi crentes criticar com um ar de orgulho um outro crente por causa da sua queda, como se eles não fossem suscetíveis ao mesmo pecado. Se um irmão peca, a orientação da palavra de Deus é que nós temos que arguí-lo com espírito de brandura e nos guardar, nos vigiar para não sermos também tentados, para não cairmos no mesmo pecado. Satanás, ele quer nos derrubar exatamente na área em que nós acreditamos ser mais fortes. Cuidado. Eu não estou isento à queda por ser pastor. Você não está isento à queda por causa da função que você ocupa. Você não está isento à queda porque já tem experiência. Quanto mais linda for a sua história como crente, mais Satanás busca oportunidades para tocar fogo no álbum da sua vida. Cuidado, cuidado. Dito isso, irmãos, escute, todos os dias ore. Todos os dias ore, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Oremos uns pelos outros, e oremos especialmente por aqueles que estão em maior evidência pública, fazendo isto ou aquilo na igreja. Nós que temos a oportunidade de servir aqui à frente de alguma maneira, nós chegamos diante dos irmãos, depois de termos nos esforçado para buscar estar preparados para este momento, mas nós não sabemos das grandes lutas que esses irmãos travam para continuar a se manter qualificados para servir a igreja. Zelar pelas qualificações ministeriais não é fácil, não é uma tarefa fácil. Nós procuramos ter esse zelo, primeiramente para a glória de Deus, mas também para continuarmos aptos para servir os irmãos. E eu não estou falando isso só por mim, falo em nome de homens, mulheres, irmãos e irmãs, que buscam servir a igreja, seja fazendo um chá, seja atento ao portão, seja se preparando para conduzir o tempo de cânticos, seja o que fizermos, ministrando a palavra, uma pregação, ou ensinando como professor, ou professora na EBD, ou numa reunião de senhoras, ou na mocidade, qualquer que seja a função que fazemos para servir a igreja. Não é fácil manter as qualidades ministeriais. E é com estes que Satanás procura fazer a coisa mais bem feita. É com estes que Satanás procura fazer a coisa mais bem feita. Então, oremos por nós mesmos, para que Deus nos guarde das armadilhas de Satanás. E nas nossas orações, vamos lembrar daqueles irmãos e irmãs e das suas famílias, que a gente vê que tem servido de maneira mais pública a igreja. Às vezes Satanás não consegue nos induzir ao pecado. Então ele tenta semear o desânimo no nosso coração. Quando ele não consegue destruir a nossa reputação e nos deixar desqualificados para a obra do Senhor, ele tenta semear o desânimo. Por quê? Porque é difícil servir, é difícil avançar desanimado. Se Satanás conseguir isso, semear o desânimo, isso às vezes acontece por críticas mal feitas. Se ele conseguir semear o desânimo, ele vai encontrar um coração frágil para induzir ao pecado. Então, vamos lembrar de orar uns pelos outros.
especialmente por estes que servem publicamente. Todos os filhos de Deus estão na mira do diabo. Todos nós estamos na mira do diabo. Agora entenda que Satanás faz um esforço a mais para derrubar aqueles que estão à frente. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versos 12 e 13. Marcos 1, versos 12 e 13. É a mesma situação de Mateus 4, de Lucas 4, de uma forma bem resumida. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Estou lendo esses versículos aqui para destacar essa parte, mas os anjos o serviam, para dizer que você pode ser um anjo que de vez em quando vai servir a estes irmãos com uma palavra de encorajamento, para que eles continuem animados em suas funções. Você pode ser um desses anjos que de vez em quando vai oferecer ajuda, que vai dizer: eu estou orando por você, ou em que eu posso ajudar, pelo que eu posso orar por você. Nós podemos, irmãos, e devemos ajudar uns aos outros nesta batalha espiritual. Amém? Então, que Israel tenha vitória sobre os seus inimigos e que, assim como Jesus, pela graça de Deus, tenhamos vitória nas muitas batalhas contra o nosso inimigo. Oremos. Deus soberano, Deus altíssimo, obrigado por estar presente nas nossas vidas. Obrigado pelas provações que o Senhor articula em nossas vidas como teus filhos. E obrigado por nos capacitar também na luta contra as tentações de Satanás. Meu Deus, nos faça forte, nos faça firmes, que provações e tentações apenas evidenciem que nós realmente somos teus filhos. E que provações e tentações também possam revelar aqueles que não são teus filhos. Te rogo em favor desta semana que o Senhor nos guarde do maligno, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que nos ajude, assim como Jesus, nos mantermos comprometidos em fazer a tua vontade, em seguir os princípios da tua palavra. Em nome de Cristo, que assim eu te oro. Amém.